Sou Manuel Barral, da Fiocruz Bahia, e vou apresentar os dados do Programa de Vigilância da Efetividade das Vacinas anti-Covid no Brasil, o programa da Fiocruz, em que nós vamos enfatizar hoje os resultados de adolescentes e crianças, que são os dados mais novos do programa. A equipe é uma equipe extensa, coloquei alguns dos colegas que participam em todas as etapas do processo. No caso de crianças e adolescentes, Pilar Florentino e Eni Paixão são as colegas que lideram esse aspecto da avaliação. Tiago Cerqueira Silva e Viviane têm trabalhado bastante também na avaliação, mas principalmente da população adulta, são colaboradores também de crianças e adolescentes. Vinícius e Juraci são envolvidos na análise, mas também são os principais responsáveis pela estrutura e manutenção e o aspecto de ciência de dados do programa. E os colegas já mais maduros, Neil Pierce, Gerson Pena, Guilherme Werneck, Maurício e eu mesmo, somos a equipe assim, mais de orientação do programa e de avaliações mais epidemiológicas e essa é uma equipe que varia e sempre tem outras pessoas envolvidas em estudos específicos. Então, essa avaliação, por que é necessário fazer essa avaliação? Avaliar a efetividade das vacinas no Brasil é para ver realmente quanto a vacina está protegendo da infecção, quanto está protegendo da hospitalização, eventualmente na admissão de unidade em terapia intensiva e óbito. Dos objetivos específicos, nós analisamos aspectos muito práticos do programa que são necessários para embasar as decisões das autoridades de saúde. Analisar a influência da idade na proteção oferecida pelas vacinas, investigar a duração da proteção, quanto tempo dura após a vacinação, avaliar o impacto da infecção prévia, quer dizer, quem já teve Covid, como é que ele precisa da vacina, o que é que acontece quando ele é vacinado, e analisar o efeito de doses de reforço na proteção conferida pelas vacinas. Esse é um estudo que é uma conquista, mais uma das conquistas do SUS. O Brasil pode fazer esse tipo de estudo em grande quantidade, porque ele tem o Programa Único de Saúde e tem o registro desses dados, está mencionado no nosso slide inicial, e eu reforço aqui que nós obtemos esses dados do DataSUS, que tem feito um trabalho extremamente importante em várias áreas, e no caso específico, ele nos fornece a base do SUS Notifica, por casos suspeitos e confirmados de Covid, do CIVEP Gripe, que são os casos de síndrome respiratória aguda grave, né, porque aqui são todos os casos, e o Programa Nacional de Imunização com a vacinação contra a Covid. O DataSUS fornece esses dados com uma chave única, de tal maneira que nós não sabemos quem é a pessoa, mas sabemos que é o mesmo indivíduo nos três bancos, e é isso que nós chamamos basicamente, né, desse linkage. E o método, o desenho de estudo que é mais utilizado aqui nos dados que eu vou mostrar, e também em geral na literatura, são estudos caso-controle e teste negativo, que eu não vou entrar em detalhe. O processamento de dados e análise usando R, e regressão logística nos diversos aspectos tem sido utilizado. É um estudo que é totalmente realizado em ambiente computacional seguro, para evitar que esses dados tenham uma utilização não autorizada, e o estudo está autorizado pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. Então, o primeiro aspecto da idade que eu gostaria de ressaltar, isso foi objeto de 3 publicações bastante importantes do grupo, publicado em revistas de prestígio como Lancet e Nature Medicine. O que nós mostramos é que realmente cada grupo dessas de faixas, que vão do amarelo ao vermelho, esse primeiro conjunto se refere à infecção, o segundo à hospitalização, o terceiro à internação em unidade de terapia intensiva e o último é de óbito. Todos eles apresentam um padrão parecido, e o que a gente observa aqui é que cada barra dessa significa os mais jovens na faixa mais clara, os mais idosos na faixa mais escura. E a gente vê que claramente tem, a partir dos 20 e poucos anos, a cada 10 anos tem uma queda na proteção. Isso é observado tanto na infecção, quanto na hospitalização, quanto no óbito. No caso da vacina, essa foi a Coronavac, mas no caso da Chadox também há um declínio com a idade,
não é tão escalonado quanto a Coronavac, mas também há, e principalmente na faixa mais idosa, há uma perda importante. Os dados de baixo tem também a vacina da AstraZeneca, que é produzida pela Fiocruz, à esquerda, e a Coronavac à direita, e mostrando também uma perda de proteção que é de intensidade diferente, mas, na verdade, em todas elas a gente vê que há uma perda progressiva com o passar do tempo após a vacinação. E isso também está mostrado para as outras vacinas, Pfizer e Janssen. Então, claramente, com o tempo pós-vacina, também há uma perda da proteção. Então, idade é um fator que leva à perda de proteção e também tempo pós-vacina. Então, o que nós mostramos é que, em outros estudos, é que, na verdade, essa combinação é importante da gente estar sempre atento, tempo e idade. O efeito da infecção prévia, o que é que nós estamos mostrando aqui? Muita gente acreditava que aqueles indivíduos que tiveram Covid não precisavam se vacinar porque já estavam protegidos. E, na verdade, nós publicamos um estudo inicial também mostrando isso para os indivíduos ainda na fase até Delta, e depois publicamos na Omicron, que tem sido um desafio maior, né, para as vacinas. E o que a gente mostra aqui nessas bolinhas vermelhas são as formas graves de Covid. Então, o que a gente compara aqui são indivíduos que tiveram infecção e foram vacinados com aqueles que foram vacinados sem infecção prévia. E o que está mostrado é que sempre há um ganho. A primeira dose leva, aqui, se a gente comparar aqui a bolinha vermelha, a primeira bolinha vermelha que está vendo aqui, ela leva a uns 50% de ganho entre os indivíduos que tiveram Covid e foram vacinados, tem um ganho de 60% de proteção. E na segunda dose isso passa de 80%, chega a 90%. Isso acontece com a vacina da Pfizer, acontece com a vacina da AstraZeneca, a Fiocruz, acontece com a Coronavac. Então, claramente, no caso da AstraZeneca, do caso da Janssen, a gente tem uma dificuldade eventualmente maior, os dados são menos precisos, mas também a tendência é igual. E o que a gente está mostrando aqui nesse conjunto de dados agora é aquela combinação entre proteção por tempo pós-vacina com a idade. Então, esse gráfico, o primeiro gráfico à esquerda, na parte superior, são indivíduos de 18 a 49 anos. E a gente vê que quando é dado o reforço com Pfizer, seja indivíduos que receberam a AstraZeneca no início ou que receberam a própria Pfizer como base, né, da vacinação, após 2 doses de AstraZeneca ou 2 doses de Janssen, se a pessoa recebe uma dose de Pfizer, essa proteção reaparece e vai para nível de 90% ou chegando em alguns pontos até cerca de 100% de proteção. Isso nesses indivíduos de 18 a 49 anos, se a gente acompanhar aqui, todos eles, esse tempo pós-vacina, mesmo 90 dias após o reforço, a proteção está altíssima. Mas se a gente pega indivíduos acima de 65 anos, a gente vê que essa proteção nunca chegou no mesmo nível, nunca chegou perto de 100%, e ela já apresenta um declínio nessa faixa de tempo curto, até 90 anos. Então, claramente, idade é importante da gente sempre prestar atenção nesse aspecto. E agora, vendo a vacinação em adolescentes aqui no Brasil, são dados, na verdade, até maio, meado de maio desse ano, nos indivíduos de 12 a 17 anos. A cobertura vacinal foi alta, né, para a primeira dose, mas a gente já vê que a cobertura vacinal da segunda não é ideal. A gente tem uma vacinação que não chega a 70%, embora na primeira dose tenha chegado a 90%. Então, muita gente tomou a primeira dose da vacina e não voltou para tomar a segunda dose. E como a gente já mostrou por aqueles dados de acompanhamento no tempo, com o passar do período pós-primeira dose, isso vai perdendo um efeito de forma importante. Esses são os dados do estudo, mostrando que foi muita gente, são quase 3 milhões de pessoas, e que no final, depois de fazer vários aspectos metodológicos rigorosos, a gente está comparando quase 123 mil controles, quer dizer, pessoas que tiveram sintomas, mas testaram negativo, com 26 mil pessoas aproximadamente que tiveram sintomas e testaram positivo para a Covid. E o que a gente mostra nesse gráfico é que essa proteção contra casos graves, hospitalização e óbito,
continua muito potente, né? Isso chega a 80%, isso já é no período Ômicron, mostrando, então, que a gente tem uma proteção muito importante desses indivíduos. Se a gente vê infecção, a proteção foi mais baixa, em torno de 60%, e não dura muito tempo. Então, ficou claro isso, tem vários outros estudos, também nossos, mas de vários outros grupos no mundo, mostrando que as vacinas não são mais protetoras contra a infecção, mas elas protegem contra a forma mais importante, aquela forma que evita, na verdade, que leva à hospitalização e óbito. Então, se a gente se protege das formas graves, a gente está protegido contra as formas mais problemáticas, né, da Covid. A infecção em si seria ideal que a gente controlasse também, mas isso não está acontecendo mais. Esses dados nossos em adolescentes, os dados publicados pelo grupo, eles estão divulgados como pré-print, mas esse trabalho já está aceito também no Lancet Infectious Diseases e deve aparecer nos próximos dias nessa revista. Quando nós vamos para crianças, a gente vê, na verdade, que a vacinação já foi muito menos importante em crianças, quer dizer, a primeira dose, enquanto lá nos adolescentes chegou a mais de 80%, aqui não chega a 60%, e a segunda dose não chega a 40%. Então, a gente tem uma grande representação das crianças brasileiras, um grande número de crianças no Brasil, que sequer foi tomar vacina, e dentre as que tomaram a primeira dose, algumas ainda não tomaram a segunda dose. Então, esse estudo é feito com isso, 1.900.000 crianças de saída, e que nós comparamos, no final, 108.000 crianças que tiveram sintomas e testaram negativo, com 89.000 crianças que tiveram sintomas e testaram positivo. Desses 89.000, a gente teve 89.600 não tiveram forma grave, mostrando de novo como a vacina realmente é protetora, e 527 que tiveram. Então, repare a diferença muito grande aqui entre esses dois valores, de quanto se evitou de forma grave com essa vacinação. Quando a gente vai observar esses dados, de novo, aqui a gente está vendo, no caso de forma grave, está em azul. Então, a gente está vendo que 14 dias após a primeira dose, essa proteção é perto de 50%, atinge mais de 80% de proteção logo após esse período, mas começa um declínio mais cedo, 14 dias após a segunda dose, esse declínio já aparece. Mas esses dados ainda têm muita dispersão, a gente tem que fazer um acompanhamento por mais tempo desse grupo para ver como é que está a tendência. O que a gente observa nesse dado, nesse aspecto aqui em amarelo, esse gráfico que está com esse fundo amarelo, não são dados aqui do Brasil, são dados da Itália, com crianças também vacinadas com Pfizer, e que se mostra que há esse acréscimo, né, contra a infecção, chega perto de 40% e começa a cair, o que é parecido com algo que a gente mostrou aqui, embora nossos números cheguem a 40%, a gente não vê ainda para a infecção esse declínio, porque o nosso acompanhamento é pequeno, mas o que é esperado é que esses dados, essa proteção vai cair, configurando a necessidade realmente de doses adicionais. Então, em termos gerais, a gente tem uma queda acentuada e rápida na proteção contra infecções em adolescentes, tem uma alta proteção contra casos graves em adolescentes, mas em crianças, primeiro, o problema é que a cobertura vacinal já é baixa, e a segunda dose é muito baixa. Há uma proteção modesta contra formas leves e graves, mas há proteção. E isso já aconteceu nesse período de Ômicron, onde é o maior desafio que as vacinas encontraram até o momento. Nas outras faixas etárias com mais idade, essa proteção era maior com as variantes e caiu com a Ômicron. Então, a gente já está vendo em crianças só a Ômicron, então a gente não tem muito como comparar. Mas são formas, a vacina protege essas crianças também. Então, há uma necessidade de avaliar a proteção em crianças com maior tempo de acompanhamento, mas os dados atuais mostram que há uma vantagem na proteção também de crianças. Não há, até o momento, registros, não é do nosso estudo, mas não há registros importantes
de reações adversas em crianças. Então, a gente está frente a uma proteção que é para a infecção de 40%, e contra formas graves, que é maior do que isso, chega perto de 80% e depois cai. Então, muitas crianças podem ser salvas, sim, com a aplicação das vacinas, mas é preciso, para ter mais segurança e mais estabilidade, ter um acompanhamento por tempo mais prolongado dessas crianças. Então, isso é o que os nossos dados mostram e que a gente oferece esses resultados para embasamento de decisões. Obrigado.